Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Professor Thiago Nunes, chegando para mais uma aula com vocês, né? Hoje, quando a gente trata agora de uma Banquiban, né, que pegou aí alguns concursos e em seguida, né, veio Japeri, agora tem São Pedro. Então, é uma banca que a gente já está pegando o costume aqui dentro do magistério, né? E a gente tem que ficar bastante ligado nela. Então, nós vamos conversar aqui sobre alguns pontos que sempre está ali, ó, no teu editalzinho, né, de matemática, que é de muita importância. Bom, vale lembrar também que ainda estou aqui em Brasília, não vou morar aqui, tá? Pelo amor de Jah Rastafari, daqui a pouco já estarei retornando ao Rio de Janeiro, mas por enquanto estamos fazendo daqui, beleza? Então, isso que é o importante, isso que valoriza, né, o trabalho aí da professora Gisele, já de antemão. O meu muito obrigado, professora, pela compreensão, né? E muito obrigado a vocês que estão aqui comigo também, pela compreensão de eu estar aqui em Brasília, não estou com uma iluminação boa, mas o que importa é o conteúdo, certo? O que importa é eu tentar passar para vocês um pouquinho da matemática, suavizar um pouco a matemática, né? E a matemática que tanto nos aflige. Então é isso. Então vamos lá, galera. Chama o like que o like vem. Então, sejam sempre todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. E já vão dando o seu like aí, vão deixando o seu like, que é de muita importância para nós, tá? Importante para mim, né? E importante para a professora Gisele, que é o canal dela para mostrar para esse algoritmo que faz toda a diferença. Então, nesse momento, galera, compartilha essa live para os seus amigos, para as suas amigas. Ah, Thiago, mas essa live ela só serve para IBAN, para quem vai fazer a Banca IBAN? Não, gente, não. Esse ponto, que é a resolução de problemas envolvendo as operações de adição, multiplicação, divisão com números inteiros, fracionários e decimais, esse ponto aí está presente em um monte de edital. Então, mesmo quem não vá fazer uma prova da IBAN, chama para cá, chama, pode chamar, compartilha aí, compartilha a nossa live. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Compartilhar conhecimento é sempre muito importante, né, para nós, professores. Vocês também são professores, então vamos lá, vamos chamando. Pode chegar muito mais gente aqui. Então, galera, vamos começar, tá? Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa parte que tanto nos aflige, que é a matemática e a introdução inicial, tá? Então, olha só. Somar, subtrair, multiplicar e dividir, esse é o caminho básico da matemática, correto? Você tem que saber somar, você tem que saber subtrair, você tem que saber multiplicar, você tem que saber dividir. Então, esse é o caminho básico da matemática. Não dá para você chegar a uma prova de matemática e não saber as 4 operações matemáticas, né? Então, aqui a gente entra no ponto comum, correto? Beleza? Então, vai ter... às vezes desliza, né? Às vezes desliza ali em um ponto em outro, ainda mais numa divisão. Eu não consigo fazer divisões com números altos. Dá muito trabalho, né? Na minha multiplicação, tudo certo. Tudo certo. Mas o que a gente pode pensar, galera? Isso aí também eu posso fazer uma live depois com vocês sobre essa base mesmo matemática, bem base mesmo, bem o beabá da matemática, que é muito importante, porque às vezes a gente tenta lá em cima, né? Eu vou voar. Mas às vezes, quando você vai voar, você não sabe a tua base, fica prejudicada, e é aí que você acha que a matemática é muito difícil, que a matemática é complicada. Então, acalma o coração, porque não é bem assim, tá? Se você souber
se você aprender a base, se você souber a base das 4 operações, a matemática vai ficar mais suavizada para você. Perfeito? Mas isso é caminho para outra live. Bom, você também pode ficar mais leve quando se fala assim, mas dividir é muito difícil. Então, se dividir é difícil, tenta multiplicar. Faça a tua multiplicação, que de repente fica um pouco mais fácil também. Fechado? Vamos começar? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou sair da tela para não ficar aqui assustando vocês, né? Porque minha iluminação está muito ruim. Então, eu vou sair da tela para deixar a tela completinha, a tela cheia aí para vocês, e qualquer coisa, só falar. Tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Bom, então ele já sinalizou para você que são um problema nas 4 operações. Problema nas 4 operações. Problema com fração e decimais, né? Problema nas 4, frações e problemas com números decimais. Então é importantíssimo que nesse momento você saiba separar as situações, tá? Tiago, o que é uma fração? Então, fração é A sobre B, perfeito? Aqui, as 4 operações é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, isso daqui são as 4 operações. A fração, eu tenho aqui o meu numerador e você tem o denominador. Então, você tem numerador e denominador. Beleza? Desse numerador, na fração, você tem que entender que ele é a sua parte feita. E que o seu denominador representa o seu total. Os números decimais é o que possui a base 10. São números decimais. Fechado? Ou aquele que apresenta a divisão por 10, 100, né? E assim por diante. Então, é isso que nós vamos tratar aqui. Vamos lá. Quando a gente trata também dessas operações, a gente também tem que saber o nosso tempo. Você sabe que 1 hora possui 60 minutos. Um minuto possui 60 segundos. Ok? Então é importante que a gente saiba isso aqui. Daí, vamos entrar na nossa primeira questão. Por favor, já vão colocando aí para mim o gabarito na tela. Vamos lá. Gabarito na tela. Enquanto eu leio. Beleza?
Enquanto eu leio, vão colocando aí o gabarito na tela. Considere o trecho da linha verde do metrô de São Paulo, compreendido entre as estações Ana Rosa e Vila Prudente, ilustrado abaixo. Sabe-se que o percurso a pé entre as duas estações subsequentes do metrô tem um tempo médio estabelecido conforme informado abaixo. Então, vamos lá. Ana Rosa Chácara Club é 17 minutos e 37 segundos. Então, esse trajeto aqui, 17 minutos e 37 segundos. Da Chácara Santos Imigrantes, 13 minutos e 26 segundos. Então, aqui, ó, esse trajeto, 13 minutos e 26 segundos. De Santos Imigrantes até o Alto do Ipiranga, 15 minutos e 44 segundos. Então, de Santos até o Alto do Ipiranga, esse trajeto aqui, 15 minutos e 44 segundos. Do Alto até Sacomã, 13 minutos e 55 segundos. Então, aqui, 13 minutos e 55 segundos. De Sacomã a Tamanduateí, 22 minutos e 39 segundos. Então, aqui, 22 e 39. Assim, o tempo gasto para cumprir o percurso a pé da estação Ana Rosa à estação Sacomã do metrô será de. Então, Ana Rosa a Sacomã. Então, ele quer a quinta? Não, né? Ele não quer a quinta. Ele não quer essa última aqui. Perfeito? Ele quer as restantes. E nós vamos calcular as restantes. Perfeito? Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o que eu tenho de hora. Tá? Eu vou somar hora com hora e segundo, minuto com minuto e segundo com segundo. Então, eu tenho aqui 17, 13, 15 e 13. Beleza? Então, eu vou ver aqui os minutos, ó. (17) mais 13 mais 15 mais 13. Isso vai te dar quanto? 10, 20, 30, 40. 50, não, 40, 50, 58. Perfeito? Então, eu tenho aqui 58 minutos. Agora, nós vamos fazer os segundos. Então, eu estou fazendo aqui bem detalhado para vocês, tá? Os segundos agora, 37, 26, 44, 55. Então, 37 mais 26 mais 44 mais 55. Isso daí vai te dar 162, né? 162 segundos. Perfeito? Vamos voltar aqui rapidinho. 1 minuto são 60 segundos. Eu tenho 162 segundos.
1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos, correto? Se eu colocar 3 minutos, eu terei 180 segundos, que já passou de 162. Então, significa que você tem 2 minutos. Concorda comigo? Então, você tem 2 minutos. (120 para 162) falta quantos? 42 segundos. Então, 162 segundos significam 2 minutos mais 42 segundos. Agora vamos juntar. Ora, eu tinha 58 minutos. 58 minutos. Vou acrescentar mais 2 minutos, eu fico com 1 hora, correto? Então, 58 mais 2, eu fico com 60 minutos. E isso equivale a 1 hora. Sobrando 42 segundos. Então, 1 hora mais 42 segundos, a gente encontra no gabarito da alternativa da letra C. Beleza? Então, questãozinha aí, legal, né? Questão boa. Eu não precisaria da nossa quinta informação, por isso que eu risquei ali em preto, beleza? Para ela sair dali, para a gente não se confundir e acabar colocando ela. Então, vale lembrar o quantitativo de hora, minuto, quanto que a gente tem em cada situação. Show de bola? E aí, galera? Tudo bem? Não? O samba não pode morrer, hein? Certo? Tudo certo? Então, beleza? Então, show de bola. Show de bola. Tá, então vamos lá. Vamos seguir. Vamos embora. Vamos seguindo. A próxima. Um piscicultor acaba de disponibilizar para a venda a produção de tilápias. A essa hora eu cheio de fome, que totaliza 8,34 toneladas. Sabendo que o peso médio de cada peixe para o abate é de 600 gramas. Quantas unidades desse tipo de peixe aproximadamente serão disponibilizadas para comercialização por este produtor? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso raciocínio aqui. Vamos brincar um pouquinho. Beleza? Vamos lá. Olha, 1 tonelada equivale a quantos quilos? Beleza, isso. 1 tonelada são 1.000 quilos. Perfeito? 1 tonelada são 1.000 quilos. Agora, 1.000 quilos
1000 quilos são quantos gramas? Não, isso. Ó. 1 milhão de gramas. Correto? Show? Daí, ele falou que tem 8,34 toneladas. Ele tem 8,34 toneladas. Isso representa quantos gramas? 8.340.000 gramas. Beleza? 8.340.000 gramas. Mas, Thiago, por que você não passou pelo quilo? Porque eu não preciso, né? Se você quisesse saber o quilo, você ia pegar 8,34 e multiplicar por 1.000. Beleza? Aí você ia achar o quilo. Mas eu não preciso saber do quilo, quero saber em gramas. Mas por que você quer saber em gramas? Porque ele fala que o peixe é de 600 gramas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir isso aqui, ó, por 600 gramas. Aqui já de cara, nós já vamos cortar o G com G, 0 com 0, 0 com 0. Então, você vai ficar com 8, 3.400 divididos por 6. Beleza? Então, 83.400 divididos por 6 vai te dar 13.900. 13.900. Agora eu quero saber qual é o resultado. Bom, você já consegue saber que não é a letra A, porque aqui é 138, e a letra C, que também é 138. O nosso resultado deu 139, beleza? Então, aqui, ó, A fora, C fora. Eu fico entre a letra B e a letra D. E aí? 13.900. Note que ele colocou a vírgula no número 1. Beleza? E o que você vai ter que fazer depois? Contar quantos números você tem para trás. Quantos números você tem para trás? 1, 2, 3, 4. Então, você acaba ficando com 1,3900 vezes 10 elevado a 4, porque esses são 4 números. Só que 0 depois da vírgula, ele é desprezível, né? Por último. Então, você fica com 1,39 vezes 10 elevado a 4. E daí você encontra o gabarito na alternativa da letra C. Perfeito? Então, gabarito da letra C. Então, aqui, galera, a gente já utilizou, né, duas situaçõezinhas. Notação, né, número decimal. Nós falamos sobre divisão. A transformação. Ah, Thiago, mas essas transformações
É o Sistema Legal de Medidas. Você sabe que 1 quilo são 1.000 gramas, né? Você sabe que 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, você tem que ir fazendo as transformações, certo? Teria até uma outra maneira de resolver isso daqui. Olha só. Eu prefiro resolver por essa como está, tá bom? Mas você poderia resolver também de uma outra maneira. Você poderia ter, né, como ele falou, 8,34 toneladas, isso significa 8.340 quilos. Perfeito? 8.340 quilos. Eu posso transformar esses 600 gramas em quilo também. Então, aqui, 600 gramas divididos por 1.000. Então, eu fico com 0,6 quilos. Então, aqui no caso, você iria dividir por 0,6 quilo. Você já ia entrar aqui no corte, né? Ia ficar com 8.340. Quantas casas decimais você tem aqui embaixo? Uma, né? Então, isso representa um zero no numerador. E você vai dividir por 6. E você vai chegar no resultado de 13.900, que foi o que nós encontramos aqui. Aí, depois é só fazer o que a gente fez, tá bom? Mas eu prefiro levar tudo para grama, tá? Para me facilitar. Se eu levo para grama, eu facilito a minha conta no modo de resolução. Porque se você leva para quilo, você acaba trabalhando com o número decimal. Então, se você... Divisão, né, com o número decimal. Se você tem essa dificuldade do número decimal, então é importante que você elimine esse número decimal. Fechado? Então, é importante que você elimine esse número decimal. Então, por isso, eu prefiro a nossa primeira parte que fizemos e não a segunda parte. Fechado? Tudo bem? Beleza. Então, galera, novamente chegando aqui para te pedir, nós podemos melhorar esse like, hein? Dá o like aí. Dedinho aí. Dedinho. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos dando like aí, por favor. Eu tô vendo você que não compartilhou a nossa live, tá? Então, compartilha aí nossa live, joga nos grupos. Não vamos fechar os nossos conhecimentos, vamos ampliar os nossos conhecimentos. Distribua essa live aí para o maior quantitativo de pessoas possíveis. Joga nos seus grupos aí de WhatsApp, de magistério, porque eu sei que vocês têm bastante, né? Sai jogando, joga, distribui e chama para curtir a live. Live da professora Gisele aqui, no canal do YouTube, falando sobre resolução de problemas envolvendo operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, números inteiros, fracionários e decimais. Então, essa aula muito especial da IBAN, mas lembrando que essa parte do edital, esse conteúdo, tem em qualquer edital que tenha matemática. Então, vai chamando a galera que vai fazer Prefeitura do Rio, orientador, orientador educacional, secretário escolar, professor da Prefeitura do Rio, PEF, Nova Iguaçu, chama todo mundo, galera de São Pedro, chama todo mundo, vem, pode vir, e já vão deixando o seu like aí, deixa o seu like, porque é muito necessário para que a gente continue aqui no nosso canal, crescendo cada vez mais
e sempre com o apoio de vocês. Então, isso aqui é para vocês, galera. Então, por favor, colabora aí com a gente. Divulguem. Divulguem, por favor, porque isso é muito importante. Não guarde conhecimento, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Mas antes, deixa eu sair daqui, né? Vamos lá. A próxima, nós já estamos falando sobre fração, né? Admita que a distância entre o município de Cândido de Abreu e Curitiba seja de 284 quilômetros. Certo dia, João percorreu 3/4 dessa distância de ônibus e o restante de automóvel. A distância percorrida de ônibus em quilômetros corresponde a. Então, nós vamos brincar aqui, tá? Não será necessário toda essa resolução que eu vou fazer para você, mas é mais para a gente poder ficar atento aos termos dentro de um texto que fala sobre frações. Então, nós vamos resolver primeiro o nosso problema normal, tá? Então, ó, eu tenho um total. O meu total é de 284 km. Beleza? De ônibus. Ele percorreu 3/4. 3/4 de quem? De 284. Ok? O que significa o D na matemática? Gente, põe aí para mim. O que significa D na matemática? O D na matemática significa uma multiplicação. Então, se eu tenho D, significa que eu vou multiplicar. Então, você vai ficar com 3 vezes 284 divididos por 4. Galera, muitas das vezes você fala assim, caramba, mas a conta ficou muito grande e a divisão muito alta, né? Então fica um pouco trabalhosa. Claro, nós temos uma grande dificuldade em simplificar. A gente tem essa resistência. Quando eu simplifico, muitas das vezes você fala assim para mim, Tiago, mas se eu não simplificar, vai dar certo? Vai dar certo sempre. Só que o nome já fala, ó, simplificar. Se você simplificar, a conta fica mais fácil, tá? De resolução. Então, aqui no caso, ao invés de você realizar a multiplicação do 3 com 284, fica mais simples se você dividir 284 por 4 e depois você multiplica por 3. Ah, não, Tiago, eu quero fazer 3 vezes 284 e depois eu divido por 4. Tá bom, você vai encontrar o mesmo resultado, tá? O resultado será o mesmo. Combinado? Vamos lá. Então, aqui, ó, se eu simplificar, ó, quanto que é 28 divididos por 4? 7. 4 por 4, 1. Ok? Então, eu fiquei com 71 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 1? 3. E 3 vezes 7? 21. Então, 213, gabarito na letra A. Tá ok? Agora, se o problema quisesse complicar um pouquinho mais, se ele te pedisse a distância do automóvel, então olha só, como que a gente faria?
Ah, Tiago, eu ia pegar o 284, subtrair 213. Certo, tudo bem. Mas poderia já fazer diretamente assim, porque às vezes a gente esquece, né? Se ele te pedisse do automóvel, então ficaria aqui com o meu total de 284. O ônibus. Você sabe que é 3/4. Aí eu coloquei aqui para você assim, ó. O meu numerador é a parte feita e o meu denominador é o meu total. Então, isso daqui significa que eu fiz 3 partes de um total de 4 partes. Certo? Então, me para o automóvel, uma parte de um total de 4. Ok? Então, olha só. Para quem não entendeu. Vamos lá. Eu tenho o meu total, o ônibus, com 3/4. Então, o denominador é o total, certo? Então, tem aqui, ó, 4. 4. O que o ônibus ocupou dessas 4 partes? O ônibus ocupou 3 partes, né? Então, ó, 1, 2, 3. Certo? E ficaram quantas partes para o automóvel? Uma parte de um total de 4 partes. Então, o ônibus, meu total é 4, o ônibus ocupou 3 partes. Então, sobrou uma parte para o automóvel. Fechado? Então, sobrando uma parte para o automóvel, então eu fico com 1/4 de quem? De 284. Então, vai ser 284 divididos por 4, né? Que isso vai te dar 71. Beleza? Isso se ele te pedisse o automóvel, tá? Se ele te pedisse o automóvel. Como ele te pediu apenas o ônibus, só serve para a gente essa aqui e acabou. Foi o nosso primeiro cálculo, tá bom? Beleza? Então é isso. Tudo certo? Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Essas questões aí que envolvem frações, a gente tem que ficar muito cuidado. Primeiro, porque ele te deu um total. Se ele te deu o total, você vai ter que fazer D. Sempre quando você tiver um total, você vai fazer o D, que é a multiplicação. Ah, Tiago, eu tenho 100 doces. Aqui. 100 amoras. Eu tenho 100 amoras. 100 amoras, eu quero dar 2/5 para alguém. Então, você vai dar 2/5 de quem? 2/5 de 100. Porque você tem um total. Fechado? Por que eu fui querer comer amora agora, né? Oi, de Rastafari. Então, galera, se eu tiver um D, significa que você vai multiplicar, tá? E esse D você acaba falando. Ah, eu quero tantos por cento de. Você fala na porcentagem também. Eu quero 3/4 de. Então, sempre que você tiver um total, você vai falar esse D. E quando você falar esse D, é porque você tem que multiplicar.
Fechado? Vamos lá, vamos seguir. Gabarito na tela, por favor. Vamos lá. Boa, vamos embora. Um motorista anotou na tabela abaixo a quantidade de litros de gasolina consumidos por um automóvel durante 4 semanas. Então, semana 1, 126. Semana 2, 157. Semana 3, 118. Semana 4, 130. Esse automóvel consumiu uma quantidade de litros igual a um múltiplo de 5 na seguinte semana. Galera, para ser múltiplo de 5, tem que terminar em 0 ou 5. E a única que pode ser é a semana de número 4, porque é a que termina em 0. Fechado? Se você reparar, sua tabuada de 5 só tem 0 e 5, né? Beleza? Então, precisa ser um múltiplo de 5, números terminados em 0 ou 5. Então, 126 não é, 157 não termina nem em 0 nem em 5. 118 também não termina em 0 nem em 5. Então, a gente fica com a semana 430, que é terminado em 0. Beleza? Vamos embora. E essa aqui. No mês de julho de 2017, uma oficina mecânica recebeu 36 carros. No mês seguinte, esse número cresceu 50%. Logo, a alternativa que apresenta o número de carros recebido por essa oficina em agosto de 2017 é... Galera, olha só, vamos lá. 50%. Você tem um total? Tem, né? Quanto que é? 36. Então, 50% de 36. O que significa o de? Multiplicação. Então, você vai ficar com 50 vezes 36. Esse símbolo aqui significa uma divisão por 100. Então, a gente já vai entrar aqui no cancelamento do zero. E vai fazer a conta de 36 vezes 5, que vai te dar 180. Que divididos por 10 vai te dar 18. Então, eu vou aumentar em 18. Se eu tinha 36, vou aumentar 18, vou ficar com 54. Beleza? Certo. Então, 54, gabarito na letra B. Mas, olha só, galera, você precisaria dessa conta toda? Precisaria? Precisaria? Não, não precisaria. Então, olha só.
O que é 50%? Fala para mim, o que é 50%? 50% significa a metade, correto? Então, 50% significa a metade. Qual é a metade de 36? 18. Beleza? A metade de 36 é 18. Então, era só você somar 36 mais a sua metade, que é o 18, que vai chegar a 54. Beleza? Olha só. Então, você sabe que 50% é a metade. ,50% é a metade. Então, qual é a metade de 36? 36 divididos por 2 dá 18. Pronto. Então, você iria pegar o seu 36, somar com o 18, que iria encontrar o 54. Tá? Então, ou você sai pelo método da porcentagem, ou você pensa na divisão, que 50% é metade. Se você souber que 50% é a metade, então a metade de 36 é 18, então eu vou somar 36 mais 18, que vai dar o 54. Beleza, meus amigos? Chegamos, hein? Chegamos ao fim, tá doendo sim. Chego a perder a voz. Então, ó, antes de eu me despedir, eu já venho aqui pedindo também, novamente, aos senhores, e deixa eu sair, porque eu fiquei muito... Levou um susto aí, não, né? Levou não, né? Pelo amor de Deus, não é a minha intenção, hein? Então, antes de eu ir embora, certo? Eu já quero pedir novamente aos senhores para que deixem aqui o like de vocês. Você que não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like. Mesmo que alguém não tenha conseguido ver ao vivo essa aula, encaminhe para que essa pessoa consiga ver essa aula depois, né? Porque essa aula foi legal, não foi? Ah, foi sim, tá? A matemática é acessível a todos, gente. A matemática é coisa linda. Se você abrir o seu coração, eu juro que você vai se apaixonar pela matemática. Confia, hein? Confia. Pode confiar em mim. Tá bom, gente? Então, nós vamos finalizando por aqui. Bebam água, tá? Bebam água. E, se Deus quiser, semana que vem eu já estarei em casa. Beleza? Para a gente poder conversar um pouquinho mais à vontade, com mais tranquilidade. Tá bom? Então, gente, grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.